Que os benefícios da carreira militar para dentistas são excelentes e chamam muita atenção, isso aí todo mundo já sabe. Agora, o que muita gente não sabe é o que faz um dentista militar concursado. Será que vale a pena se dedicar tanto, estudar pra caramba, para encarar o que você vai ver lá dentro? A resposta para essa pergunta no vídeo de hoje. Antes da gente começar o vídeo, deixa eu me apresentar aqui para você. Eu sou o Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército e sou criador da mentoria da aprovação Dentista e Militar, que é um treinamento completo, individualizado, que ajuda qualquer dentista de qualquer especialidade a conseguir passar nos 3 concursos das Forças Armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica. Inclusive, os links para os canais da nossa mentoria, para o nosso site oficial e outras informações importantes, como por exemplo, para uma nova abertura de turma, você encontra na parte branca aqui embaixo desse vídeo. Bom, o objetivo desse vídeo aqui é revelar para você, sem nenhum tipo de filtro, sem esconder nada de você, o que vai acontecer com você quando você passar no concurso do Exército, passar no concurso da Marinha ou passar no concurso da Aeronáutica. Como eu falei agora há pouco, no comecinho do nosso vídeo, eu sou dentista concursado do Exército, mas eu não entrei diretamente na Força pela via concurso. Eu fui temporário antes de passar no concurso do Exército. A via temporária, via de regra, requer que o dentista tenha muitos títulos para que você passe numa pontuação curricular. Quem tem mais títulos, via de regra, entra. E a partir daí, então, você tem 1 ano garantido na Força, podendo ficar até 8 anos. Já o dentista concursado, ele tem a vida inteira garantida dentro da Força, são 35 anos de serviço ativo, e quando ele passa no concurso, ele passa na prova, ele consegue esse e vários outros benefícios vitalícios. Então, o custo-benefício, para resumir bem a história aqui, de ser concursado, ele é infinitamente superior ao de ser temporário. Mas, em 2012, antes de eu fazer o concurso do Exército, eu ingressei então nessa força como temporário. Foi uma oportunidade que surgiu para mim. Eu ingressei lá na 12ª Região Militar, na Amazônia. E aí lá eu servi no 5º Batalhão de Infantaria de Selva, em uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira. Ainda como temporário, eu consegui servir também no Hospital do Exército de Salvador. E quando eu estava nesse Hospital do Exército de Salvador como dentista temporário, foi aí que eu passei então no concurso do Exército. Eu tentei 2 vezes essa prova, em 2013 e em 2014. Em 2013 eu fiquei por uma vaga. No ano seguinte eu consegui então passar em primeiro lugar. Depois que eu passei no concurso, eu ingressei então na Escola de Saúde do Exército, atualmente a Escola de Saúde de Formação Complementar do Exército. Nessa época, esse curso de formação de oficiais era lá no Rio de Janeiro, é lá que a gente recebe no CFO a nossa formação militar, a nossa formação administrativa, porque a formação técnica a gente já tem atualmente. A SFSEX, o novo CFO do Exército para dentistas, fica localizado em Salvador. Importante dizer isso para você também. Então, depois desses 8, 9 meses lá na Escola de Saúde do Exército, eu fui então designado para o Hospital do Exército de Curitiba. De Curitiba, eu fui transferido para Salvador, eu pedi para ir para Salvador, e depois de Salvador, eu pedi para voltar para Curitiba de novo. Via de regra, o dentista que passa por transferências na carreira militar, né, ele tem uma perspectiva positiva dessa característica, dessa peculiaridade da carreira, porque o dentista, quando ele sai do CFO, ele até pode ir para um lugar que ele não queria ir inicialmente, mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já consegue, normalmente, volto a dizer, via de regra, ser transferido para o local que você queira ir. Eu servi em basicamente 2 tipos de organização militar, né? Em quartel e em hospital, tanto como temporário quanto como concursado. Bom, via de regra, em quartéis, temporários são designados para lá. Quartéis têm uma estrutura, obviamente, menor no que diz respeito ao consultório odontológico do que em hospitais. Em hospitais você tem dezenas de dentistas, literalmente, né? Eu já servi em hospitais, um desses que eu citei, que tinham 30, 35, quase 40 dentistas. E lá em hospitais você vai encontrar, inclusive, dentistas temporários e concursados. Mas em quartéis, via de regra, você vai encontrar dentistas temporários, que dentro daquela estrutura mais reduzida, né, um consultório mais simples, procedimentos mais básicos são realizados, então não faz sentido para a força investir
de meses e meses e meses em formação naquele dentista no CFO para colocar ele para fazer procedimentos simples e tal, para ficar bem limitado a parte técnica ali da profissão. É mais interessante designar ele para hospitais, né? Porque em hospitais ele vai atuar na parte técnica, ele vai atuar na parte administrativa, atua na parte militar também. Bom, e como o nosso foco da mentoria da aprovação dentista militar é concurso, vamos bater aqui um pouco mais então no que um dentista militar faz dentro de hospitais. Então, basicamente, ele vai se dividir em 3 vertentes. A vertente técnica, que é de sentar na cadeira e atender mesmo. Tem a vertente administrativa e tem a vertente militar também, que eu já vou explicar como é que funciona. Então, falando inicialmente da vertente atendimento, né? Eu vou falar da minha especialidade de dentística. É claro que para outras especialidades a realidade é um pouco diferente, mas falando da minha, você já vai conseguir ter uma base, mais ou menos, do que você pode esperar para a sua especialidade. Tá? Então, na dentística, eu atendi ali em média 5 a 6 pacientes por turno. O que é um turno? Uma manhã ou uma tarde. O dentista militar, ele dentro das Forças Armadas, ele tem uma carga horária de cerca de 30 horas semanais de trabalho, fica mais ou menos nessa faixa. E dentro dessa vertente atendimento, né, além desses turnos que você cumpre ali normalmente, você pode tirar o serviço de dentista de dia, que na prática é um plantão. Tem uma divisão dessa escala em dias úteis, em dias correspondentes ali a feriados, finais de semana, e você é chamado fora do expediente para atender urgências, né? Então, por exemplo, eu já fui chamado para o hospital para, sei lá, cimentar uma prótese de um paciente que soltou ou para fazer uma abertura em um dente de um paciente que estava com dor de dente. É um plantão de urgência como qualquer outra clínica civil também tem. E dentro do hospital militar também existe a vertente militar, né? Por incrível que pareça. Então, naquele primeiro posto ali da carreira, você vai tirar serviços de oficial de dia, no qual você está armado, você comanda uma equipe de um sargento, de cabos, de soldados. Você é responsável por gerenciar essa equipe e zelar pela segurança do hospital durante 24 horas. É um serviço de bastante responsabilidade, mas lá no CFO você recebe toda a formação necessária para tirar assim de letra esse serviço. Uma outra vertente super importante também que dentistas concursados executam nos hospitais é a vertente administrativa. E vou dar alguns exemplos de algumas áreas que eu já atuei nessa vertente administrativa dentro de hospitais para que fique mais claro para você onde você pode acabar atuando quando você passar no concurso. Então, por exemplo, eu já fui chefe de um depósito odontológico. O que é um depósito odontológico? É onde os materiais e equipamentos que o hospital adquire da odontoclínica ficam armazenados, como por exemplo resinas, adesivos, para dar um exemplo aqui da dentística. Então, é uma função de bastante responsabilidade, né? Você gerencia ali milhares e milhares e milhares de reais, você administra a entrega daqueles materiais para os dentistas de cada especialidade. Então é normal você ver um colega, sabe, pedindo material para você, eu quero 3, 4, 5 resinas, e você vai falar para ele, não dá, eu só posso te dar 2, você tá gastando demais, pô, maneira aí. Você pode participar também de pregões e licitações para adquirir esses materiais. Normalmente tem dentistas que são designados especificamente para isso. Você pode ser designado para fiscalizar contratos de manutenção de equipamentos da odontoclínica. Qualquer contrato que as Forças Armadas assinam com empresas terceirizadas, sempre tem um militar responsável por fiscalizar aquele contrato. Pô, será que a empresa está cumprindo a função dela? Será que eles estão vindo aqui nos dias designados? Pô, será que eles não estão cumprindo? Pô, se eles não tiverem, eles têm que ser advertidos ou então ser cancelado o contrato? Claro que os dentistas concursados, eles sempre vão auxiliar o chefe imediato deles, sempre tem um chefe na odontoclínica, né? Uma major, um coronel, por aí vai. Então você vai ser ali um dos braços direitos, se tiver mais dentistas concursados, né? Você vai ser um dos braços direitos daquele chefe, também faz parte, né, daquele gerenciamento de toda aquela equipe. E eventualmente pode acontecer também de você ser desviado de função. Só que esse desvio de função, na prática, ele não existe. Tem muita gente que reclama disso. Porque, mas eu fiz o concurso para ser dentista, eu não aceito sair da odontoclínica para atuar em uma outra área que não tem nada a ver com a minha função odontológica dentro do hospital militar. Quem diz isso não leu o edital do próprio concurso que fez. Porque nos 3 editais dos concursos das Forças Armadas, sempre está escrito ali que você pode desempenhar, em algum momento da sua carreira, funções fora da sua área técnica. Porque é uma profissão que compila 2 em uma só. Você é dentista e militar, então você tem que estar preparado para tudo que a força exija de você. Eu já ocupei uma função em um setor chamado SAMI, que é o setor responsável por marcações de consultas médicas. Era um dos setores mais complicados do hospital, porque tem um fluxo muito grande de pacientes. Quando um paciente não consegue marcar a consulta que ele quer no dia que ele quer, obviamente ele vai reclamar. Só que imagina isso multiplicado por 10, 20, 30, 40, 50
50. Então, assim, é complicado. Então, você tá na linha de frente ali como chefe desse setor não é fácil. E eu ocupei essa função como primeiro tenente ainda, né? No primeiro posto da carreira, né? Olhando para trás, né, hoje em dia, vendo isso com outros olhos, né, eu vejo que realmente, por mais que eu tenha ficado meio chateado na época e tal, meio contrariado, realmente não era uma função que eu queria ocupar, mas eu sabia que fazia parte da carreira. Eu vejo que, na verdade, se eu fui designado para aquela função é porque o diretor do hospital naquela época ali, ele enxergava em alguém com responsabilidade, com capacidade para executar aquela função, até mesmo com mais prestígio, digamos assim, do que militares mais antigos do que eu. Então, é algo que a gente precisa avaliar assim de uma maneira mais madura, de uma maneira mais consciente e ver que tudo tem um porquê no final das contas. E no final das contas foi uma experiência super positiva, eu aprendi bastante, gerenciei uma equipe de militares que não tinham nada a ver com odontoclínica, consegui aprender a me relacionar melhor com pacientes e tal, com o público externo, foi uma experiência interessante que eu aprendi bastante. Então, por mais que a gente se incomode com esse tipo de coisa, especialmente quando é a primeira vez que acontece, a gente precisa refletir quando essas coisas acontecem com a gente e pesar na balança o que é mais difícil pra gente. Será que alcançar todos os benefícios vitalícios da carreira militar, como a estabilidade, né? O salário alto inicial que aumenta a cada promoção, tal, garantir a nossa vida, da nossa família, será que isso, mesmo com esses desvios de função, será que isso é pior do que não saber o que vai acontecer no mês seguinte no seu consultório particular ou trabalhar por anos e anos e anos, mesmo sendo especialista em clínica popular? O que é mais difícil, né? Aquilo que eu sempre falo, escolha o seu difícil, né? A carreira militar, a meu ver, tem uma trajetória dentro da carreira, claro, não estou dizendo que é uma vida fácil, molezinha, também não é isso, mas essas dificuldades, elas são mais, digamos assim, menos complicadas, né, de se aturar do que aquelas dificuldades ali que colocam até a nossa própria sobrevivência profissional em risco no meio civil. Então, escolha o seu difícil. Tá? Depois de tudo isso que eu falei, veja se essa carreira realmente vale a pena para você. Se vale a pena para você, inclusive, conte com a gente da mentoria da aprovação dentista e militar para te ajudar a passar nos concursos do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Nesse momento, inclusive, eu recomendo que você dê uma olhadinha aqui nos links da parte branca embaixo do vídeo, porque pode ser que haja nesse momento alguma turma aberta da nossa mentoria e você precisa aproveitar porque elas abrem por pouco tempo, né? As inscrições são limitadas, então você precisa aproveitar essa oportunidade para começar a estudar com bastante antecedência. Dá uma conferida aqui. Bom, e por fim, respondendo uma dúvida muito comum que sempre chega para mim também, as pessoas querem saber se as condições de trabalho em hospitais militares são boas. E são boas sim, pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Como não faltam recursos para que a gente adquira aqueles materiais que eu falei lá atrás, as condições realmente são bem acima da maioria dos consultórios odontológicos particulares aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, odontologia digital é uma realidade em diversos hospitais das três forças. Eu já atuei com odontologia digital sendo de dentística em um desses hospitais que eu servi. Inclusive, o Exército pagou minha passagem para São Paulo para fazer um curso para aprender a manusear aquela máquina que faz as impressões dos bloquinhos em 3D, pagaram nossas passagens, pagaram nosso curso, pagaram nossa hospedagem e a gente voltou depois, né, para nossa cidade de origem ali no hospital onde ficava sediado o hospital militar para colocar todo aquele conhecimento em prática. Só que é um conhecimento também, olha só que interessante, que ele não sai da nossa cabeça, a gente pode utilizar ele no meio civil também. Então veja como os benefícios eles acabam se expandindo para outras áreas também da nossa vida, inclusive civil como dentista. Pode ser que você já tenha ouvido falar de alguém dizendo assim: ah não, mas no quartel que eu servi quando eu era temporário, então no hospital que eu trabalhei e tal, faltava determinada coisa. Quando isso acontece, normalmente houve alguma falha naquela linha de produção, digamos assim, do momento que os recursos são disponibilizados, até o momento da aquisição, das licitações, dos pregões e tal, até chegar realmente no hospital militar. Se não faltam recursos, o problema está com o ser humano, tá com alguém não fez a parte dele para aqueles materiais não chegarem realmente no final da linha. Mas via de regra, as condições são excelentes. Ocorrendo tudo como deve ocorrer, normalmente, sem nenhum tipo de problema, as condições de trabalho realmente são muito, muito boas. Inclusive, hospitais militares, por terem muitos especialistas, é um ambiente também de muito aprendizado, né? Você aprende bastante com pessoas de outras especialidades, de outras áreas, e você se torna um dentista melhor ganhando para isso. Isso é muito interessante. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você realmente gostou, deixa um like aqui para eu saber e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, tá? Muita gente que assiste os nossos vídeos aqui acaba não se inscrevendo e isso ajuda bastante a gente saber se os nossos conteúdos também estão te ajudando, tá? Então se inscreva aqui no nosso canal, clica aqui no sininho, ative as notificações, porque todas as vezes, inclusive, que eu subir vídeos importantes para sua preparação, como esse de hoje, você vai ser notificado de imediato, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.